Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro, nesta quinta-feira, 4 de setembro, hoje está fazendo 56 anos. Foi em 1969, eu lembro, eu estava no segundo ano da faculdade de jornalismo na PUC. Sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, no Rio de Janeiro. Ele estava no Cadillac dele. Naquele tempo a embaixada estava lá no Rio ainda, e o Cadillac foi abordado, ele foi posto num Fusca, numa Kombi, levou uma coronhada na cabeça, ficou sangrando. Foi um grupo de 14, chefiado pelo Franklin Martins, meu colega jornalista, foi meu colega na Globo, e pelo Fernando Gabeira, que foi deputado, e era meu colega no Jornal do Brasil. Bom, mas enfim, era para ser um sequestro que acabasse com as festas da Semana da Pátria. E o Elbrick foi devolvido, encontraram o Elbrick no dia 7 de setembro. Foi em troca de soltura de presos, inclusive Zé Dirceu, que foram enviados para o México, banidos, foram enviados para o México. Tem aquela foto clássica, eles todos, está outro amigo lá, o Flávio Tavares, está lá também, no grupo, né? Um avião da Varig os levou para o México. Agora, eu queria lembrar, estão todos, os 14, anistiados. E, bom, pelo que eu sei, só o Gabeira não aceitou indenização, os outros foram anistiados, foram indenizados, estão sendo até hoje. Eles receberam anistia, sequestraram o embaixador americano, sequestraram o embaixador da Suíça, sequestraram o embaixador da Alemanha, sequestraram o cônsul do Japão, mataram um empresário sueco do grupo dinamarquês, do grupo Ultra, o Boyleson. Mataram um capitão americano que funcionava na embaixada. Mataram acho que era tenente, um major alemão. Estou só falando nos estrangeiros, eu não entrei nos nacionais, né? Só para você lembrar, e não foram todos anistiados. E lá na lei da anistia dizia que era sem nenhuma vantagem financeira, só que mudaram a lei da anistia para dar a vantagem financeira. Agora tem uma coisa, nunca poderão entrar nos Estados Unidos os que sequestraram o embaixador americano. Sem visto. Como diz o poema do Edgar Allan Poe, do Corvo, né? Nunca mais, nevermore. Esse corte de visto dos americanos é uma coisa séria. E eles têm todo o direito de permitir ou não permitir entrar no território deles. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto de hoje é a denúncia gravíssima, é um escândalo gigantesco do Talhaferro na Comissão de Segurança Pública do Senado. Está com todos os elementos para encaminhar, eles querem encaminhar para o Supremo, para o Conselho Superior de Justiça, para o Conselho Superior do Ministério Público, porque está entrando Paulo Gonet nessa, junto com Moraes, aquela atuação durante o processo eleitoral, durante a campanha eleitoral, que beneficiou um lado por ter prejudicado o outro lado. Isso é interferência na eleição, isso é gravíssimo. Estão se mobilizando para fazer uma CPI, para investigar isso, para mandar para a Organização dos Estados Americanos,
para a União Europeia, para governos amigos, né? A oposição está se mobilizando nisso. Eu estava conversando com um jornalista veterano do Estadão, ele me disse que não dá para a gente ficar calado nisso. O Estadão deu uma página inteira, o sul de Porto Alegre reproduziu, está lá na Gazeta do Povo, está na Oeste também, mas eu não vi na Folha de São Paulo, obviamente não vi no Globo. Isso é muito grave, porque é uma mídia que está vivendo de seus leitores, sua audiência desinformada, é uma irresponsabilidade enorme. Se tornam cúmplices da tentativa de assassinato da democracia no Brasil, das liberdades, do devido processo legal, da Constituição, da lei, dos princípios da lei. Bom, mas, enfim, eu anotei aqui, né? Fraudes processuais, manipulação de investigações, contatos impróprios entre Moraes e Paulo Gonet, né? E Polícia Federal, em que o juiz está presidindo o inquérito ao mesmo tempo, né? São coisas incríveis durante a campanha presidencial. Bom, e ao mesmo tempo há uma mobilização da oposição, que agora o Centrão caiu fora do governo, né? Então está lá a União Brasil, republicanos, progressistas, Partido Liberal, né? Tá tudo isso dá aí uns 340 votos por aí, né? Para fazer uma CPI e um projeto de lei de anistia, né? Como eu mostrei para vocês, até sequestradores foram anistiados. Agora é gente que estava se manifestando, estava numa catarse, como eu disse, no dia 8 de janeiro. Claro que ficam de fora aqueles que, aquele destacamento precursor, né, que entrou sem dificuldades no Palácio do Planalto, foi bem recebido com água, com cumprimentos, e andou destruindo bastante, né, aquele relógio, por exemplo, obras de arte. Os que fizeram destruição dentro do Supremo também, se houve destruição no Congresso também tem que pagar, né? Mas não um batom, né? Pelo amor de Deus. E morreu gente presa, né? São milhares de famílias que estão chorando aí isso que aconteceu. Então, estão se mobilizando por uma anistia. Está aí os governadores, à frente está o governador de São Paulo, Tarcísio. Bom, e agora uma notícia econômica, o PIB caindo. E não é por causa da tarifa, é o PIB do segundo trimestre. Ainda não é o PIB da tarifa, mas já caiu, quase 0,5%. Né? Agosto, sim, já se sentiu. A queda em relação a agosto do ano passado foi de 18,5% nas exportações para os Estados Unidos. Né? O déficit brasileiro em relação aos Estados Unidos está cada vez maior. Aí eu ouvi o depoimento de uma empresária do ramo moveleiro do Rio Grande do Sul, talvez seja de Bento Gonçalves, ela mostrando, isso os próprios americanos admitem, que a tarifa não é econômica, a tarifa é política. É porque o Lula quer ficar do lado da China, quer ficar contra o Ocidente, quer negar o Holocausto, quer apoiar o Hamas para tirar Israel do mapa, né? Totalmente contra os valores judaico-cristãos, democracia grega, direito romano que nós herdamos no Ocidente. Estava lá agora nesse desfile de mostrar força militar na China. Atrás do Xi Jinping estava o embaixador Celso Amorim, que é o que faz a cabeça de Lula com a política externa. E do lado atrás do Putin estava Dilma, né? Essa é a nossa posição hoje. E ali, naquele palanque, ditadores do mundo inteiro. Era uma reunião de ditadores. O indiano não estava lá, não. Estava lá no dia anterior, mas depois foi embora. Supostamente para festejar 80 anos de vitória da China sobre o Japão. Que, na verdade, foi uma vitória dos Estados Unidos, né?
Aliás, os Estados Unidos liberaram a China, né? Lá tiveram ajuda dos chineses, óbvio, né? Mas foram os americanos que ajudaram também a União Soviética com material de guerra que entrava lá pelo Mar do Norte, lá perto do Polo Norte, dando material. Bom, voltemos então ao depoimento dessa senhora, muito arguta, ela dizendo, como é político, a gente está esperando as nossas chamadas elites econômicas covardes, né? CNI encolhida, silente, como a OAB silenciosa, o Congresso Nacional silencioso, né? Enquanto se destrói o país, se encaminha para uma venezuelização, né? Virar uma Venezuela, isso aqui, uma Cuba, uma Nicarágua, Coreia do Norte, eu não acredito, porque não é a mesma cultura, nem China é a mesma cultura, mas na cultura latina aqui fica mais fácil, né, enganar as pessoas, enquanto o engodo já se acabou na Bolívia, vai se acabar no Chile, né, se acabou na Argentina, ela não chama atenção disso. Que, na verdade, é falta de mobilização dos empresários para ligarem para o seu deputado, para o seu senador e dizer, olha, ano que vem não tem apoio, né? Se vocês não acharem a solução. Essa é a melhor solução. A solução dentro do tribunal político, que não é o Supremo, é o Congresso Nacional, dos representantes do povo brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia.